Oi, pessoal! Então, hoje eu vou fechar o módulo 3, tá? Essa parte 3, e vou falar dos sistemas discretos agora amortecidos. A gente começou falando nesse módulo 3 de sistemas discretos, primeiro sem amortecimento, falamos de frequências e modos naturais, depois a gente passou para a resposta temporal, sem amortecimento, e agora aqui nessa última parte desse módulo vou acrescentar o amortecimento, né? Então a gente vai ter o sistema discreto amortecido. Bom, então falando aí de sistema dissipativo, tá? A gente vai ter, né, a gente já falou um pouco do equacionamento, né, de sistemas discretos. A gente vai escrever sempre na forma matricial, tá? Então, agora o que vai aparecer de diferente, né, em relação às duas últimas videoaulas, né, é esse termo aqui, né? Então, a matriz de amortecimento e esse vetor de velocidade que a gente não tinha anteriormente, tá? Se a gente começar, né, na mesma sequência que a gente fez, né, para o caso de sistemas não amortecidos, tá? Primeiro a gente tratou no sistema livre, né, e propôs uma separação de variáveis, né, desacoplando a característica espacial da característica temporal da resposta. Se a gente fizer esse mesmo procedimento aqui, né, no caso de sistemas amortecidos, o que vai acontecer? A gente vai obter, né, um problema aqui de autovalores desse tipo, que é um problema diferente do problema usual. Então a gente não vai conseguir resolver, né, da mesma forma com que a gente resolveu no caso anterior sem amortecimento. E o que eu vou mostrar aqui na videoaula de hoje, né, são duas formas de resolver esse problema aqui dissipativo, né, desse sistema dissipativo. Então, um é o caso geral, né, em que eu vou resolver o sistema para qualquer que seja, né, essa matriz de amortecimento, essa matriz aí, né, de dissipação, e eu vou apresentar um caso particular, que é o caso proporcional, tá? Nesse caso particular aqui, que a gente considera um amortecimento proporcional, a mesma metodologia que a gente usou anteriormente para o problema não dissipativo vai também desacoplar o problema, tá? E a gente vai conseguir obter a resposta da mesma forma, tá? Com a mesma metodologia. Então, eu vou começar aqui com o amortecimento proporcional, que seria uma situação particular que a resolução acaba ficando bem simplificada, né? Afinal, ela recai no que a gente já fez anteriormente, tudo bem? Então, aqui é o sistema, tá? Agora com amortecimento, tenho aqui um forçamento externo, tá? Então, qualquer, então não faz diferença se eu tenho um sistema livre ou um sistema forçado, a gente vai resolver da mesma forma, mesmo procedimento. Então, eu vou assumir um amortecimento proporcional, tá? Proporcional às matrizes aqui de inércia e de rigidez. Então, esses betas aqui, beta M e beta K, são constantes, tá? E aqui a gente tem as matrizes, né, que vem das equações de movimento, né? As matrizes do sistema. Quando a gente faz isso aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa matriz, né, e vou substituir aqui, né? Se eu estou considerando que é um amortecimento proporcional, estou considerando, eu vou substituir aqui. E, além disso, né, o mesmo caminho que a gente fez anteriormente. Como é que a gente fez lá na situação não dissipativa para resolver? Foi para as coordenadas normais, né? Qual o objetivo de ir para as coordenadas normais? Desacoplar o problema, né? Então, quando a gente desacopla o problema, a gente transforma um sistema de N graus de liberdade em N sistemas de 1 grau de liberdade. Então, é isso que a gente vai buscar aqui também, tá? Então, eu vou assumir essa transformação de coordenadas. Então, a minha coordenada, o meu vetor U agora, eu vou transformar ele, né, para as minhas coordenadas normais, usando essa matriz de transformação que é a matriz modal, né? Aqui eu ressalto, né, que essa matriz modal é a matriz, é a mesma matriz que a gente obteve anteriormente. Ou seja, mesmo que o sistema tenha uma situação externa que eu tenho a dissipação, para obter a matriz modal, o que eu vou fazer? Desconsiderar o forçamento externo, desconsiderar a dissipação de energia e vou recair no problema livre e não amortecido.
Nesse problema livre não amortecido, eu vou obter as frequências e os modos naturais de vibrar, né? E essa matriz modal, né? Cada coluna corresponde a um dos modos de vibrar, né? Ou a um dos autovetores, tá? Então, essa matriz é a mesma que a gente obteve anteriormente. Basta desconsiderar forçamento, amortecimento, obter essa matriz, tá? E aí, eu uso ela para fazer essa transformação, né? Da coordenada aqui, para as coordenadas normais, tá bom? Então, fazendo essa substituição, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo essa transformação aqui, tá? Então, onde é U, né? Agora eu vou ter matriz modal vezes o eta. Aqui, né? Essa matriz aqui, ela é constante, não varia com o tempo, né? Então, quando eu tenho a derivada, eu vou ter a derivada assim, aqui só no neta, né? E na segunda derivada, a mesma coisa. Eu vou ter aqui, né? Onde eu tinha o 2 pontos, vou ter aqui matriz modal vezes neta 2 pontos, tá? Além de fazer nessa substituição aqui, nessa transformação de coordenadas, eu também substituí quem é o C, né? Esse C considerando o amortecimento proporcional. Aqui eu ainda não resolvi, porque eu continuo tendo meu sistema acoplado. Quando é que o meu sistema desacopla? Quando essas matrizes aqui, elas são diagonais. Então, eu preciso que todas as matrizes aqui que multiplicam, né? Neta ponto, neta dos pontos, né? Neta e as suas derivadas temporais, sejam diagonais. Quando essas matrizes forem diagonais, então a gente desacoplou o problema, né? Então, a gente pegou um sistema de n graus de liberdade e escreveu como n sistemas de 1 grau de liberdade de cada. Como é que eu vou fazer, então, para desacoplar, né? Ou seja, para essas matrizes serem diagonais? Vou pré-multiplicar pela matriz modal transposta, que foi a mesma coisa que a gente fez anteriormente no caso não amortecido, tá? Então, agora aqui, pré-multipliquei pela matriz modal transposta, tá? Então, nota que aqui do lado direito vai aparecer também, né, essa matriz modal transposta aqui, pré-multiplicando o vetor de forçamento, tá? Quem é essa matriz aqui? Essa matriz é a matriz identidade, se a normalização dos autovetores foi imposta, tá bom? Aqui vai aparecer também essa mesma matriz, né? A matriz modal transposta, a matriz de rigidez vezes a matriz modal, então aqui vai aparecer uma identidade. E aqui, matriz modal transposta, matriz de rigidez, aqui matriz de inércia, não sei se falei errado, enfim, matriz de rigidez, matriz modal, aqui vai aparecer uma matriz diagonal, em que na diagonal a gente vai ter as frequências naturais ao quadrado, né? Mais uma vez ressaltando, se a normalização foi imposta, né? A normalização aqui usando a matriz de inércia, tá bom? Então, a gente conseguiu, né, desacoplar e aqui também vai aparecer essa mesma matriz, né? Que é aquela matriz lambda maiúscula, tá? Então, a gente vai ter esse sistema, tá? Aqui, independente da gente normalizar, né, impor a normalização ou não na matriz modal, a gente sempre vai ter o desacoplamento do sistema, porque essa matriz aqui, né, ela sempre vai ser diagonal, independente da normalização ou não, né? Ela vai ser diagonal por quê? Pela ortogonalidade, né, que a gente mostrou lá na videoaula passada, tá bom? Então, né, independente da normalização, a gente vai ter essas matrizes aqui, elas sempre vão ser diagonais e a gente vai conseguir desacoplar o problema. Mas se a gente se a normalização ela for imposta, né, vai facilitar a resolução, né? Porque aqui a gente tem a matriz identidade, né, que aparecem os autovalores ou as frequências naturais ao quadrado, tá bom? Então, olhando aqui para a equação agora, nas coordenadas normais, o que a gente tem aqui? Então, né, deixa eu só para eu escrever aqui, vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Quem é essa equação, né? Eu vou ter aqui N equações, né? Então, vou escrever aqui em termos de NR. Não sei o que aconteceu aqui, vamos apagar rapidinho. Pronto. Então, aqui, né, eu vou ter NR, 2 pontos, neta R, desculpa, mais. Aqui eu vou ter beta M mais
ômega R ao quadrado beta K N neta R ponto mais ômega R ao quadrado neta R, isso aqui é igual a NR. Eu não ressaltei no slide anterior quem é esse NR, né? Esse NR é a matriz modal transposta vezes o vetor de forçamento. Eu não sei porque que está aparecendo essa linha. Deixa eu apagar aqui de novo. Ah, mas só que aí apaga tudo aqui, né? Bom, vamos lá. Se aparecer a linha de novo, eu vou deixar, gente. Tá? Então, aqui é o beta, né? E aqui tinha a transposta. Então, a gente tem, né? E esse R aqui, ele vai de 1 até N, né? Onde N é o número de graus de liberdade do sistema. Então, a gente está falando, né? De N equações, né? De N EDOs de segunda ordem, né? Ou seja, de N sistemas de 1 grau de liberdade, né? Lembra que a gente tinha lá anteriormente? Ah, desculpa, aqui faltou um parêntese, né, gente? Desculpa. Então, isso aqui... Ah, apareceu a linha de novo, vai ficar, gente. Isso aqui é o quê? É o 2 Xi ômega R. Lembra lá o que a gente tinha lá de 1 grau de liberdade? U, 2 pontos, mais 2 Xi ômega N, ponto, mais ômega N ao quadrado U, né? É igual... Aí aqui do lado, né, o F sobre M. Tá? Então, se a gente olhar, né, o que a gente tinha, esse termo todo aqui, né, ele é o quê? 2 Xi ômega R, tá? E aqui, o ômega R ao quadrado. Então, isso aqui é importante para quê? Porque lembra, o Xi, ele dá a característica, né, de resposta, né? A gente pode ter o sistema subamortecido, né, criticamente amortecido, superamortecido. Então, é importante a gente saber identificar, né, quem é esse Xi, tá? Então, aqui, né, como essa matriz aqui é a matriz identidade, eu vou ter o BM aqui em todos os termos. Aqui o BK multiplica todos os termos, mas aqui eu vou ter, né, essa matriz aqui que na diagonal tem as frequências naturais ao quadrado, né, que é o que está aqui, tá? Então, aqui nas coordenadas normais, para o caso de amortecimento proporcional, a gente consegue, com a mesma metodologia anterior, né, levando o sistema para as coordenadas normais, né, onde a transformação, né, a matriz de transformação ela é a própria matriz modal do sistema livre não amortecido, a gente consegue resolver, tudo bem? E aí aqui entra toda a teoria do sistema de 1 grau de liberdade, tá? Então, continuando aqui, vamos seguir. Tá? Então, essa aqui é a metodologia para resolver o amortecimento proporcional. Então, sempre que a gente tiver um sistema que a gente consiga escrever, né, o amortecimento como sendo proporcional, né, as matrizes de inércia e rigidez, ótimo, porque facilita a resolução, né? A gente consegue fazer dessa forma. E quando não dá? Então, a gente tem o caso geral, tá? Então, nesse caso geral, né, esse ser aqui, ele é qualquer, né? Essa matriz de dissipação aqui é uma matriz qualquer, né? Que não é proporcional, né? Como no caso anterior, tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou eu vou considerar uma outra equação, uma equação aqui auxiliar, né? A gente vai entender para quê? Que é uma identidade, tá? Então, eu vou considerar a equação do movimento e essa relação aqui, essa identidade, tá? E aí eu vou reescrever o sistema, tá? O meu sistema que tinha aqui, né, N equações, agora ele vai passar a ter 2 N equações, tudo bem? E aí eu vou escrever quem são essas matrizes aqui que aparecem, tá? E vamos ver se as retas agora somem, né? Então, essa matriz aqui, essa primeira matriz, né, a parte superior, né, dessa matriz aqui, né, as N primeiras linhas, elas vão ser dadas por quem? Por essa primeira equação aqui, tá? Que é a equação do movimento do sistema. Então, para essa matriz aqui, que eu vou chamar aqui de matriz A,
tá? Eu vou olhar na minha equação do movimento quem multiplica o ponto. Então, se eu olhar aqui na equação do movimento, quem multiplica o ponto? É a matriz de dissipação, né? É o C. Então, aqui, tá? Eu tenho a minha matriz de dissipação. Quem multiplica os dois pontos? A minha matriz de inércia, tá? Vou vir para cá agora, para essa matriz aqui, que eu vou chamar de matriz B. Então, aqui, quem multiplica o U? É o K, né? A matriz de rigidez. E o ponto, aqui eu vou ter uma matriz de zeros, né? Porque eu já coloquei aqui, né, a matriz de amortecimento, tudo bem? Então, se eu colocar ela aqui de novo, o que vai acontecer? Eu vou ficar com duas vezes ela, tá? Então, aqui é zero. E aqui do lado direito, né, lá da equação, eu tenho quem? O vetor de forçamento. Então, aqui eu tenho toda a parte superior da minha matriz, ou seja, as n primeiras linhas. Como é que eu monto a de baixo? A de baixo eu vou montar a partir dessa equação, né, dessa identidade. Aqui, m ponto menos m ponto é igual a zero, tá? Então, olhando essa identidade, né, o que eu tenho aqui? Aqui eu vou ter a m, que é a matriz de inércia. Aqui eu vou ter uma matriz de zeros, eu não tenho ninguém multiplicando dois pontos. Aqui eu vou ter uma matriz de zeros também, n por n, que eu não tenho ninguém multiplicando o ponto na segunda equação. E aqui eu vou ter menos, né, a matriz de inércia, tá? E aqui eu tenho um vetor, né, n por 1 de zeros, tá? Nota que se as matrizes M, C e K são simétricas, as matrizes A e B também vão ser simétricas, tá? Isso aqui é a matriz B, tá? Então, isso aí é importante, né? Para depois, mais pra frente, a gente mostrar a ortogonalidade, a gente precisa dessa simetria, tá? Então, M, C e K simétricas, se elas são, A e B também vão ser simétricas, tudo bem? Então, aqui, só reescrever, tá? Chamei aqui de A. Esse aqui agora, tá? Vai ser o meu vetor W. E aqui, um vetor Q, tá? Então, aqui eu vou ter o W ponto. Isso aqui tá parecendo um ômega, gente, mas eu vou deixar assim, para diferenciar do W maiúsculo que vai vir daqui a pouco, tudo bem? Então, esse aqui é o meu sistema. Lembrando que eu vou trabalhar, né, com A e B simétricos, tá? Então, continuando aqui, deixa eu botar aqui. Então, o que eu vou fazer agora? A ideia agora é desacoplar um problema, da mesma forma que a gente fez anteriormente, tá bom? Lá quando a gente pegou um sistema de N graus de liberdade, transformou em N sistemas de graus de liberdade cada, a gente desacoplou. Aqui eu também quero desacoplar, tá? Lembra que agora aqui eu tô com um sistema de dimensão 2N, né? Porque esse W aqui, né, ele é o U e o U ponto, né? Todos juntos. Então aqui eu tenho um sistema de dimensão 2N. Então, para fazer isso aqui, eu vou fazer um procedimento análogo ao que fez anteriormente, aquele problema de autovalores e autovetores, tá? Então, aqui, nota que eu tô tirando o forçamento externo, tá? Mas só por enquanto, né? Eu tô tirando esse forçamento externo só para conseguir desacoplar o problema, para levar ele para as coordenadas normais, tá bom? E depois, para resolver, a gente volta ao forçamento externo, tá? Então, isso aqui era para eu não esquecer de comentar isso. Tá, então isso aqui é só por enquanto, só para a gente obter a matriz de transformação que vai levar o sistema para as coordenadas normais, né, que é onde a gente tem o desacoplamento do sistema, tudo bem? E aí o procedimento é o mesmo. Lembra lá no sistema não amortecido, o que a gente fez? A primeira coisa, a gente considerou uma solução separável, né? Uma parte que só depende do espaço, uma que só depende do tempo. É isso que eu vou fazer aqui também, tá? Então, eu vou considerar uma solução separável desse tipo aqui. Ah, lá o que a gente tinha, lembra? O minúsculo era um vetor, o maiúsculo vezes o g, onde o g era a função temporal. Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui só tá direto porque eu já tô botando que o g é esse E aqui, né, elevado ao lambda t. A gente pode mostrar isso aqui também sem problemas. Então, né, eu posso pegar aqui, calma aí, deixa eu
passar para cá pro quadro pra gente fazer essa passagem. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, deixa eu apresentar. A gente tinha, então, A, que multiplica W ponto, mais B, que multiplica W. Isso aqui é igual a quê? Né? A. E aí, tudo bem. Aí eu vou pegar agora, eu fiz igual a zero, né? Porque a gente vai fazer só para desacoplar, tá? Então, igual a zero. Aí a mudança de coordenadas, né? Eu vou considerar, né, uma solução separável. Na verdade, aqui ainda não é mudança de coordenadas. Então, eu tenho uma solução aqui separável, que eu vou considerar que esse W minúsculo vai ser o quê? Um W maiúsculo vezes um G de T. Então, esse W maiúsculo só depende do espaço e esse G aqui só depende do tempo. Então, agora eu vou pegar e vou substituir isso aqui nessa equação, na equação de cima, tá bom? Então, aqui eu vou ter o quê? Substituindo ali em cima, eu vou ter que o A vezes W maiúsculo vezes G ponto, mais B vezes W maiúsculo vezes G, isso aqui é igual a zero. Então, naquela ideia de eu separar, né, de um lado que depende do espaço, do outro que depende do tempo, eu vou pré-multiplicar pelo W transposto. Tá? Então, pré-multiplicando pelo W transposto, né? O que a gente vai ter aqui? Eu vou ter, então, que W transposto vezes A vezes W, G ponto, mais W transposto vezes B vezes, esse aqui é o W, tá virando já um ômega, né? G, isso aqui é igual a zero. Ah, por que a gente pré-multiplicou, lembra? Porque aqui, quando a gente tem o A vezes o W, isso aqui é um vetor. Então, quando a gente pré-multiplicar pelo W transposto, aqui eu vou ter um escalar e eu consigo dividir, tá? Então, aqui o que eu vou ter? Menos, eu vou separar agora, de um lado, todo mundo que tem dependência espacial e do outro, as dependências temporais, tá? Então, eu vou pegar isso aqui, né? Aqui eu vou ter divididos pelo termo agora em A, tá? Isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a G ponto sobre G. E isso aqui, então, né? Agora eu tenho o quê? Que isso aqui só depende do espaço, isso aqui só depende do tempo. Então, isso aqui tem que ser uma constante, porque eu não posso nem ter dependência espacial nem temporal, porque senão a gente não consegue obedecer, tá? Então, daqui, o que eu tenho? Que G ponto é igual a lambda G, né? Posso escrever também, né, que G ponto mais lambda G é igual a zero. A solução dessa EDO aqui, agora nota que eu tenho uma EDO de primeira ordem, né? Então, isso aqui, a solução aqui desse G vai ser um E elevado a lambda T. Ah, como é que eu sei que é elevado a lambda T? Aí faz uma solução proposta, né? Então, por exemplo, a solução proposta aqui nesse caso, né? A gente pode pegar aqui uma solução proposta, né? Eu posso falar que meu G vai ser um A E elevado a ST, tá? E aí, substituindo, a gente vai achar que o A é 1 e o S... a gente vai achar, desculpa, que o S vale lambda, tá bom? E aí, tudo bem. Então, aqui eu resolvo a questão temporal, né? Então, por isso que lá apareceu E elevado a lambda T, tá? Então, vou voltar lá, que era isso que eu queria mostrar, na verdade, né? Então, tá vendo? Aqui
tá? É elevado a lambda t, tá? Pronto, é isso que eu queria mostrar. E aí, né, a gente tem essa equação espacial, tá? Que a gente consegue também do caminho que eu estava fazendo, né? Então, deixa eu só voltar aqui para ficar bem claro essa parte, calma aí. Então, né, como é que eu tenho a equação espacial, então? Isso aqui, olha, essa relação aqui, né, então aqui eu tenho que G ponto é igual a lambda G, né? Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar essa equação aqui e vou fazer essa substituição, tá? Então, aqui, nota que eu... Ah, desculpa, peguei aqui. Eu vou pegar essa equação aqui, tá? Não prestei atenção. Pronto. Então, aqui eu vou ter o quê? A vezes o W. Quem é G ponto? É o lambda vezes G, né? Mais o B, aqui o W maiúsculo, vezes G igual a zero. Né? Aqui eu tenho G e G, vou olhar só, né, olhando para a parte espacial, né, o G. Então, aqui eu vou ter o quê? B mais lambda A, tá? Isso aqui que multiplica o vetor, né, W maiúsculo, isso aqui é igual a zero, tá bom? Nota que quando a gente tinha o sistema lá não amortecido, né, lá aparecia o que? Lembra? Era K menos lambda M, tá? Então, nota que aqui tá diferente, tudo bem? Então, aqui, né, a gente tem a equação no espaço. Então, vamos voltar lá no slide. Pronto, tá? Então, a gente tem essa equação no tempo, essa equação no espaço. Aqui, né, é um problema de autovalores similar ao que a gente fez no caso não dissipativo, né? Não é idêntico, né? Mas, assim, é bem parecido, tá? Então, quando a gente resolver isso aqui, né, a gente vai ter, quando a gente resolver nesse problema de autovalores, a gente vai ter as frequências, não, desculpa, a gente vai ter os autovalores e os autovetores, tá? Então, aqui, só para não ficar, né, nenhuma dúvida aqui que a gente tem, a gente vai fazer esse determinante aqui, né, ser igual a zero, determinante disso aqui. Quando a gente impõe esse determinante, a gente vai obter, então, quem são os autovalores, né? De posse desses autovalores, a gente volta nessa equação, né? E para cada autovalor, a gente vai ver quem é o autovetor associado, tá? E aí a matriz modal, né? Cada coluna dela corresponde a um desses autovetores, tudo bem? Mesma coisa que a gente fez no caso não dissipativo, tudo bem, gente? Então, essa aí é a matriz modal, que é a que a gente vai usar para levar o sistema, para transformar o sistema para as coordenadas normais e assim conseguir desacoplar o problema, tá bom? E aí, né, fazendo o mesmo caminho, né, a gente vai conseguir, né, fazer esse desacoplamento. Lembrando, né, que esses autovetores aqui, a gente tem infinitas soluções, né? Na verdade, quando a gente faz a solução, quando a gente resolve o problema, a gente tem uma relação entre as coordenadas, tá? E a gente pode impor essa normalização aqui, né? Essa normalização agora usando a matriz de A, que seria a matriz análoga à matriz de inércia, no caso lá não dissipativo, né? Fazer essa normalização aqui, né, sendo unitária, tá? Para aparecer, e dessa forma, né, quando a gente fizer essa operação aqui, né, com a matriz agora modal, a gente vai ter então a identidade, tá bom? Essa normalização, ela não é mandatória, né, é só uma forma, né, de facilitar, tá?
Os autovetores, né, eles são ortogonais, né, as matrizes aqui no caso A e B, tá? Então, a gente consegue desacoplar o problema, tá? Em relação a a ortogonalidade, eu vou colocar aqui também, vamos passar aqui para o quadro. Bom, então aqui, né, eu vou mostrar a ortogonalidade, eu vou passar um pouco mais rápido do que a gente fez lá no caso não amortecido, tá? Então a ideia aqui é o problema, né, de autovalores, né, e autovetores, e eu vou considerar duas soluções, tá? Então eu vou pegar aqui duas soluções distintas, que mais pra gente lembrar o que a gente tinha lá, né? Então aqui eu vou ter B, aí eu vou pegar uma solução aqui WR, isso aqui vai ser igual a menos lambda R a WR, né? Então lembrando que para cada autovalor a gente tem, né, o autovetor associado. E a segunda solução, né, vou botar aqui o índice S, tá? Então essa aqui seria uma outra solução, né? E eu tô falando que R é diferente de S, ou seja, eu tenho duas soluções distintas. O que eu vou fazer então? Aqui eu tenho equação 1 e equação 2. A equação 1 eu vou pré-multiplicar pelo S transposto e a 2 eu vou multiplicar por R transposto, tá? Então eu vou pegar a 1, eu vou multiplicar pelo W, eu falei U, né? Enfim, a W S transposto e a 2 por W R transposto, né? E além disso, eu vou transpor toda a equação 2, igual a gente fez lá, no caso não amortecido, tá? Então aqui, o que a gente obtém quando faz isso? Aí aqui eu tô passando um pouco mais rápido, tá, gente? Porque isso aqui é exatamente o que a gente fez anteriormente, tá? Queria mais era mostrar aqui a parte de baixo. Aqui, nessa passagem aqui agora que eu fiz um pulo, tá? Então daqui pra cá é que eu tô fazendo um pulo maior. Mas aí, assim, se não lembra lá do caso não amortecido, é só dar uma olhada lá, tá? Se ficar em dúvida aqui. Então aqui transposto, aqui é a A e aqui é o WR. E aqui lembrando, né, que essa ortogonalidade ela só vai valer, né, se A e B forem simétricas, tá? Forem matrizes simétricas, que vale quando as matrizes de rigidez, de amortecimento e de inércia são simétricas, tá? Que eu tinha comentado anteriormente. Aí aqui vai ser a equação, a única diferença aqui que vai aparecer é que agora eu vou ter aqui o ômega S, tá? O ômega S não, o lambda S, desculpa gente, o alto valor. Tá? O resto é igual. Então aqui essa aqui é a equação 3 e essa aqui é a equação 4. O que eu vou fazer agora, né? Eu vou subtrair, né, 4 de 3. Então aqui subtraindo a equação 4 de 3, né? O que a gente tem? Então, que lambda é R menos lambda S, onde aqui eu tenho dois autovalores, né, distintos, né? Aí aqui eu tenho W S transposto vezes A vezes W R. Isso aqui
é igual a zero. Então, né, se eu estou falando de dois autovalores distintos, né, ou seja, se R é diferente de S, né, o que a gente obtém aqui, né, aí aqui é a ortogonalidade, né? Então a gente tem aqui R, né? Se a gente estiver falando aqui de dois autovetores diferentes, isso aqui é nulo. E a mesma coisa vai acontecer, né? Se a gente ao invés da matriz A ali, a gente tiver com a matriz B, tá? Então aqui a gente mostra, né, a ortogonalidade, né, dos autovetores em relação às matrizes A e B, tá bom, gente? Então, né, independente, né, da gente impor a normalização ou não, né, isso aqui é sempre verdade, então a gente sempre vai conseguir desacoplar o problema se a gente usar, né, a matriz modal como uma matriz de transformação de coordenadas, tá? Então, eu vou voltar aqui agora calma aí, gente, pro slide, tá? Pronto. Então, aqui, deixa eu ver se eu tô com... Então, né, pela ortogonalidade, isso aqui vai ser diagonal, né? Ou seja, a matriz modal transposta à matriz modal vai ser diagonal, né? E se a gente impuser, né, a normalização, então isso aqui vai ser a matriz identidade. E aí, como consequência, né, a gente vai ter que essa matriz lambda agora vai ser isso aqui, né? A diagonal de menos lambda R. Ah, por que é menos lambda R? Né? A gente pode pegar daqui, ó. Tá? Então, se a gente pegar aqui, o que a gente tem? Aqui a gente tem que B vezes o WR mais lambda R. Ai, agora não vai dar pra deixar assim, né, gente? Calma aí. Eu acho que não dá mais pra eu usar pra escrever aqui. Vou acabar só aqui, depois se eu tiver que escrever mais, eu escrevo sempre no quadro. Aqui a aqui o WR, né? Isso aqui é zero. Ah, então agora eu vou pré-multiplicar pelo W transposto, né? Então aqui vai ficar W transposto, aqui vai ficar B, aqui vai ficar o W, mais, vou botar aqui embaixo, continuar, mais lambda R, aqui o WR transposto, aqui o A, aqui o WR, isso aqui igual a zero. Então, se isso aqui é a matriz identidade, né? Então, consequentemente, aqui o WR transposto B, WR vai ser menos lambda R, tá bom? Então, quando a gente faz aqui, né, a operação agora com a matriz modal, né, eu vou obter esse lambda maiúsculo aqui como uma matriz diagonal, em que na diagonal eu tenho menos lambda R, né? Tá bom? Então, seguindo aqui, pronto. Enfim, isso eu já comentei, tá? Então, aqui, né, o que a gente vai fazer? Levar agora o sistema para as coordenadas normais. Ó, agora eu voltei com o que aqui, tá vendo? Eu voltei com forçamento externo, tá? Eu tinha tirado o forçamento externo só para a gente trabalhar o problema de autovalores e autovetores e achar a matriz modal. Agora que a gente achou a matriz modal, vou usar ela para fazer a transformação de coordenadas, tá? E aí, então, né, substituindo então nessa equação do movimento, né, e pré-multiplicando pela matriz modal transposta, a gente obtém isso aqui, né? Se a normalização for imposta,
né, o que a gente vai ter? Que isso aqui é a matriz identidade, então a matriz identidade vezes um vetor é o próprio vetor. Aqui é a matriz lambda maiúsculo, que é aquela matriz diagonal, né? Eu já botei aqui, na diagonal a gente tem menos lambda R, né? E do lado aqui direito, vou ter a matriz modal transposta vezes a Q. Lembrando, né, que esse W minúsculo aqui, quem é? É o U e o ponto, tá? Então, quando a gente resolve por dessa forma aqui, quando a gente obtém a resposta, a gente vai obter quem? O W, né? Então, eu obtive o W, eu vou obter o neto para depois voltar para W. E o W é quem? Eu já tenho o deslocamento e a velocidade. Então, quando a gente resolve aqui dessa forma, a gente já vai ter tanto os deslocamentos como a velocidade na solução do problema. Deixa eu só ver se... Não, acabou. Tá? Então, aqui eu vou resolver um sistema, né? Eu vou ter duas N equações aqui de primeira ordem. Tudo bem? E depois que a gente resolver, tiver quem é o neto, né? A gente só aplica aqui para voltar para W minúsculo, tá bom? Onde esse W minúsculo aqui é a resposta no tempo. Para essa solução aqui, né, no caso do sistema livre ou forçamento harmônico, né, a solução proposta aqui vai ser uma exponencial, tá? Então a gente vai trabalhar aqui com funções exponenciais. E aí, né, lembrando, né, o argumento da exponencial, se a gente tem parte real negativa, perda de energia, se a gente tem a parte imaginária, comportamento oscilatório, tá? E assim, né, e aí tudo que a gente tinha lá de 1 grau de liberdade, tá? Então, aqui o que muda é que a solução, né, que a gente vai trabalhar quando resolver aqui, vai trabalhar sempre em termos da exponencial. E aí aqui, na verdade, assim, aqui, gente, eu termino o conteúdo do módulo 3, tá bom? De sistemas discretos, tá? Então, a gente viu, né, frequências e modos naturais, né, que a gente obtém do sistema livre não amortecido. Depois a gente falou da resposta temporal, né? Então, a resposta temporal primeiro sem amortecimento, né? A gente viu que quando a gente não tem amortecimento nem forçamento externo, a resposta temporal é uma combinação das frequências e dos modos. Né? E quando a gente passa a ter forçamento, e aí a gente vai ter também a solução particular. Né? E aqui nesse módulo, nessa parte, né, nessa última parte desse módulo 3, né, eu tratei o caso dissipativo, onde a gente viu o amortecimento proporcional, que é um caso mais simples, em que a gente consegue tratar da mesma forma, né, que o caso não dissipativo, e esse caso geral, tá bom? E aí aqui agora eu queria comentar do absorvedor dinâmico de vibrações, que é uma aplicação de vibrações, seria um controle passivo, né? Ele é bem interessante, então eu vou falar um pouquinho dele aqui agora. Então, qual é a ideia? Eu tenho um sistema primário, tá? Que é um sistema que eu quero tirar energia, então vamos supor, eu tenho um sistema que ele está vibrando com as amplitudes de oscilação dele são muito grandes, e eu não tenho como mudar, de repente, o projeto para essa amplitude diminuir, tá? Eu posso pensar numa ponte, eu posso pensar num prédio, eu posso pensar numa máquina rotativa. Então a questão é, ela está vibrando muito, eu não tenho como mudar nenhum parâmetro para diminuir. Então eu posso botar um absorvedor dinâmico de vibrações, que basicamente é um outro oscilador, tá? Então a ideia é, eu vou projetar esse sistema secundário para em uma determinada frequência ele tirar a energia desse sistema primário aqui. Então na frequência de projeto do absorvedor, que é esse sistema secundário, esse sistema aqui, que é o absorvedor, vibra. E o sistema primário para, tá? Ou diminui bem as amplitudes de vibrações, né? Que no caso é isso que vai acontecer, diminui bastante. Tá? Então essa aqui é a equação do movimento, tá? No sistema aí de 2 graus de liberdade. A formulação, a gente faz sempre essa formulação do absorvedor dinâmico sem amortecimento. Desculpa. Que é o caso que a gente consegue ver bem o comportamento dele. E quando bota amortecimento, muda um pouco, tá? Mas o caso sem amortecimento é o que a gente consegue ver, mostrar bem o funcionamento do absorvedor dinâmico. Então aqui, né, eu não vou demonstrar aqui a solução, né? Vocês têm condições de fazer isso aqui, né? Afinal, a gente já tratou sistemas discretos. Mas o que eu estou fazendo aqui, eu estou olhando só para a solução particular. Tá? Então, eu tô supondo que eu tenho uma solução harmônica, então eu tenho um forçamento aqui harmônico e eu vou ter uma resposta na mesma frequência harmônica. Não estou olhando para a solução homogênea. Eu sei que aqui a gente tem a solução homogênea, porque a gente não tem amortecimento,
Mas só que a ideia é que em casos reais a gente sempre vai ter um pouco de amortecimento e o que eu vou olhar vai ser sempre para a solução particular. Quando eu boto amortecimento, a solução particular muda um pouco, tá? Mas esse caso aqui é o caso mais representativo. Então eu estou olhando aqui só para a solução particular, tá? Então eu estou vendo uma resposta harmônica na mesma frequência da frequência de excitação. E a gente consegue obter isso aqui. Então, basicamente, eu estou falando que esse U minúsculo aqui é esse U maiúsculo seno de ômega t, onde o U maiúsculo aqui, né, é a amplitude de resposta desse sistema primário e esse UA aqui, né, o maiúsculo A, é a amplitude de resposta do sistema secundário, tá bom? E aí, o que eu quero ver? Eu quero ver quem são essas amplitudes, porque o que eu quero é que a amplitude de oscilação desse sistema primário diminua, tá? Então, eu vou ficar sempre de olho em quem é esse U aqui, tá bom? Aqui, o meu objetivo central não é mostrar para vocês essa formulação de como é obtida, e sim da aplicabilidade do absorvedor dinâmico, né? Para que como é que ele funciona, tá bom? Então eu vou fazer algumas passagens aqui que são mais rápidas, porque o meu foco é mostrar o funcionamento, tá? Mais a conclusão, digamos assim. Então, resolvendo esse sistema aqui, a gente obtém essas amplitudes, tanto a amplitude do sistema primário como a amplitude do sistema secundário. Comumente a gente faz aqui, né, considera aqui uma notação diferente, né, com algumas quantidades aqui, tá? Essas aqui são algumas quantidades adimensionais, enfim, e a gente obtém essa amplitude, tá? Para o sistema primário, que é o que a gente quer tirar energia, o que a gente quer diminuir as amplitudes de vibrações, e aqui o absorvedor. O absorvedor vai vibrar, né? A ideia é que ele vibre para o sistema primário parar. E aí, o que eu chamo a atenção aqui? Não vou falar aqui de muita coisa, assim, não vou entrar em detalhes, mas só vou chamar a atenção para os pontos mais importantes, tá? Então, um parâmetro importante é esse μ aqui, que é a razão entre as massas. Se eu estou pensando em absorvedor de vibrações, eu não posso pensar que ele vai ter uma ordem de grandeza igual ao do meu sistema primário. Eu vou pensar assim, um prédio está vibrando, eu vou botar um absorvedor de vibrações, eu não vou botar uma massa igual ao do prédio, né? Senão não é mais um absorvedor dinâmico de vibrações. Então, né, isso aqui é importante, né? A gente vai trabalhar aí no máximo até 10%, né, da massa do absorvedor em relação ao sistema primário, tá? Então, isso aqui, né, é uma limitação física mesmo, né? Porque, assim, se a gente for botar uma massa muito grande, aí perde o sentido, né? Seria um outro projeto, de fato, você estaria mudando o sistema, né, muito. E aí, né, o que eu quero, lembra? Então, eu tô com o meu sistema primário que está vibrando muito, essa aqui é a amplitude de resposta do sistema primário, e eu quero que isso aqui seja o menor possível. Então, o que é o menor possível? É zero. Como é que eu faço isso aqui ser zero? Então, para essa amplitude de resposta do meu sistema primário ser zero, o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar, isso aqui tem que ser zero. Então, esse ômega maiúsculo, que é a frequência de excitação, vai ser igual ao ômega A. Quem é o ômega A? É a frequência natural do absorvedor sozinho. Então, ou seja, o absorvedor ele vai absorver energia, né? Ele vai pegar energia para ele na frequência natural dele sozinho. Nota que quando a gente acopla o sistema, né, os sistemas de 2 graus de liberdade, não faz assim, eu não tenho mais a frequência natural de um e de outro, eu tenho as frequências naturais do sistema, tá? Mas eu sei que quando eu tenho o absorvedor sozinho, na frequência natural dele sozinho, é a frequência em que ele vai sintonizar, que a gente chama, tá? Então, né, olhando aqui, então isso aqui é o que está escrito aqui, né? Um absorvedor não vai parar, né? Porque alguém tem, assim, a energia tem que ir para algum lugar, então na verdade o sistema primário vai transferir energia para o sistema secundário. E olha só que interessante que a gente tem. Essas aqui são as respostas. Então, esse cinza aqui, ó, é um sistema de 1 grau de liberdade. É o quê? É esse sistema primário sozinho, tá? Então não tenho ainda o absorvedor. Tô só com esse sistema primário, né? Se eu pego as amplitudes máximas aqui, né, aquele G de ômega, né, que a gente tinha, o fator de amplificação, eu vou ter um pico, tá? Aí o que eu vou fazer agora? Isso aqui vai para infinito, porque eu não tenho amortecimento, né? Isso aí acontece em 1, que nesse caso a frequência de ressonância é 1, porque eu não tenho, né, amortecimento. Aí o que eu vou fazer? Eu peguei esse sistema, esse absorvedor, que é o sistema secundário, e botei a frequência natural dele sozinho, ou seja, raiz de Ka sobre MA igual a 1 também aqui, né? 1, na verdade, né, igual, eu peguei aqui a frequência natural dele, que é onde ele vai sintonizar.
Quando a gente coloca agora, né, os dois sistemas juntos, aqui eu estou apresentando a amplitude máxima do sistema primário. Olha só, ele vai ter um primeiro pico. Na frequência de projeto, onde o absorvedor dinâmico sintoniza, o sistema primário para. E aqui eu tenho o outro pico. Ou seja, então agora eu tenho um sistema de 2 graus de liberdade. Então eu tenho duas frequências de ressonância aqui, né? Duas frequências naturais e duas frequências de ressonância. E aí, né? Não faz mais sentido quando eu estou falando do sistema acoplado falar da frequência natural do absorvedor ou do sistema primário, porque agora tem um sistema, né, composto. Mas, né? Onde é que ele absorveu energia? Da frequência natural desse sistema sozinho, tá? Então tem que tomar cuidado para não confundir, né? Porque tem a frequência natural dos sistemas sozinhos, do sistema do primário sozinho, do absorvedor sozinho. O absorvedor, essa frequência natural do absorvedor sozinho, é onde o absorvedor sintoniza, né? Então quando eu acoplar, nessa frequência a amplitude do sistema primário para, né? Se a gente olhasse aqui a amplitude máxima do absorvedor, como é que seria, né? Onde é que estariam os picos? Os picos têm que estar no mesmo lugar, né? O sistema de 2 graus de liberdade, ou as frequências naturais, é do sistema como um todo, tá? Então, se eu olhasse a amplitude máxima, né? Eu vou fazer aqui quem é o quem? O A sobre o E, para ficar igual aqui, né? Onde esse E está relacionado com a amplitude de forçamento. Deu para entender, né? A gente tá essa reta aqui aparecendo, enfim. E aí, aqui, o que eu teria, ó? Eu vou ter isso aqui, eu vou ter um pico lá, né, no mesmo lugar, né, porque tem que ser na mesma frequência, mas só que aqui ele não vai parar, entendeu? Vai ser alguma coisa assim. Então, nesse ponto, ó, esse aqui, ó, o meu absorvedor, ele vai estar vibrando. E meu sistema aqui primário é o que vai parar, ó, tá vendo? Tá em zero. Tem um vídeo aqui que é muito legal. Deixa eu tirar as anotações aqui. Que mostra bem o funcionamento do absorvedor dinâmico, tá? Então, primeiro, ele tem um sistema sem ressonância, né? E agora ele bota o absorvedor para sintonizar naquela mesma frequência, tá? Olha só. Então, tá vendo? Essa massa aqui, ó, esse PN, no caso é o absorvedor, aí ele vibra e a estrutura primária para. É bem interessante, né? E aí, o que eu queria ressaltar, né? Aqui eu coloquei o exemplo do que? Um sistema primário de 1 grau de liberdade e aqui eu tenho um sistema secundário. Nesse vídeo não era um sistema de 1 grau de liberdade, né? Mas o que acontece? Né? Vamos supor, eu tenho um sistema, né? Por exemplo, aquele do vídeo, eu tenho um sistema, sei lá, de 3 graus de liberdade. Não sei, se eu fizer isso aqui, né, esse U aqui contra o ômega sobre ômega zero, ômega A, é mesmo gráfico, tá, gente? Mas enfim, eu vou ter, eu vou ter isso aqui, ó, vou ter um pico, um segundo pico e um terceiro pico. Mas, o que eu vou fazer? Vamos supor, tem um sistema de 3 graus de liberdade. E aí eu vou fazer o que? Eu vou escolher um desses picos para sintonizar meu absorvedor dinâmico de vibrações. O que a gente fez para resolver o problema? Quando a gente fez a resposta no tempo, não estou falando do absorvedor dinâmico, do sistema discreto, a gente não desacopla o problema? Eu não pego um problema de N graus de liberdade, desacoplo em N sistemas de 1 grau de liberdade cada? Então a ideia é a mesma. Quem são aqueles N sistemas de 1 grau de liberdade cada quando a gente passa para as coordenadas normais? Cada pico desse aqui, olha, é como se eu tivesse um sistema de 1 grau de liberdade, tá? Então, né, vamos supor, eu tenho um sistema de N graus de liberdade, aí eu desacoplo como N sistemas de 1 grau de liberdade cada. Nas coordenadas normais, aqui, né, as informações desse pico aqui vai ser a informação de uma coordenada modal, né? Aqui do segundo pico de outra, e assim vai indo, né? Então vamos supor, eu tenho um sistema e eu quero identificar o amortecimento dele. Eu posso fazer a identificação aqui, ó. Eu faço a identificação, cada pico eu considero o quê? Como um sistema de 1 grau de liberdade. E aí eu vou estar falando o quê? Eu estou nas coordenadas normais,
né? E depois eu volto para a coordenada física. O que eu vou precisar para a coordenada física? Da matriz modal, tá? E a matriz modal, que são os autovetores, né? Compostos pelos autovetores, que são os modos de vibrar, a gente consegue determinar experimentalmente a partir de alguns ensaios, tudo bem? E no caso de absorvedor de vibrações, né, dinâmico de vibrações, o que eu vou fazer? Eu posso escolher, eu quero pegar, não, eu tô tendo problema porque a minha excitação é nesse pico aqui. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um absorvedor dinâmico, né? Então esse absorvedor aqui é um oscilador, né, o massa-mola, amortecedor, enfim. E aí eu vou pegar, a frequência natural dele vai ser o quê? Igual a essa frequência aqui. E aí aqui eu vou sintonizar. Então aí quando eu tiver um absorvedor aqui, o que vai acontecer? Vai aparecer um pico antes e um pico depois, né? Então localmente aqui, né, eu vou lidar com um sistema de 1 grau de liberdade, né? Por que eu posso fazer isso? Né? Porque tem aquela questão do... Enfim, porque a gente já mostrou, né? Não vou ficar me repetindo aqui, tá bom? Então, né, essa questão da gente desacoplar o problema e ver o problema, né, como vários sistemas de 1 grau de liberdade é muito interessante, porque se a gente está trabalhando numa banda de operação, né, numa faixa de operação que é estreita, né, ou seja, que ela envolve só um dos picos, né, uma das frequências de ressonância, né, eu posso lidar, né, localmente como um sistema de 1 grau de liberdade, tá? Agora, é claro que assim, se eu tiver uma estação, né, com uma faixa de frequência muito larga aqui, né, que englobe mais de um pico, aí eu não consigo mais fazer essa aproximação, né, fazer essa abordagem como um sistema de 1 grau de liberdade, tá? Bom, gente, então é isso. Na verdade, essa aqui dá pra gente discutir muita coisa, né, de absorvedor dinâmico de vibrações, de aplicações, tá? Mas aí eu vou parar termino essa videoaula aqui, tá, gente? E fecho então o módulo 3.